E aí, tudo bem? O quadro Formações está de volta para uma última temporada chamada Autores. A gente vai pegar a trajetória de grandes autores de quadrinhos e mostrar em ordem cronológica por quais títulos eles passaram na Marvel e na DC e o que aconteceu nessas passagens até o ano 2000. E na estreia, John Byrne. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha esse vídeo naquele grupo daquela galera que você sabe que vai curtir esse conteúdo aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Tem a gente lá no Facebook também, HQ Você Precisa Saber. E coloca um comentário aqui pedindo qual você quer que seja o próximo Formações Autores. Por que você só vai mostrar Marvel e DC? Porque só tem miniatura, né? Só tem coleções de miniaturas na Eagle Moss da Marvel e na DC. E aqui a gente ilustra com essas miniaturas, então ficaria sem graça não mostrar elas nesses momentos aí. Por que só até o ano 2000? Porque esse canal fala de material mais antigo. Eu vou mostrando então em ordem cronológica cada um dos títulos que o Byrne foi desenhando e escrevendo, ou os dois, né? Ele é tanto escritor quanto desenhista, até o ano 2000. E eu vou mostrar onde que isso saiu no Brasil, se é que saiu. Mas se for uma coisa, por exemplo, um run, né? Ele desenhou bastante um personagem, só que aqui no Brasil saiu tudo picado, tem revistas diferentes. Se não der para colocar tudo, eu coloco só ou a edição mais recente que a gente tem com material desse run, ou a revista onde saiu a maior parte desse run. Eu vou dar prioridade para os personagens que tem miniatura, né? Vou falar um pouquinho de tudo, mas os que vão aparecer mais são os que tem miniatura aqui. E não dá para falar absolutamente tudo, deve ter com certeza tem uma revista que ele desenhou uma historinha, né? Então são coisas assim, a gente vai pegar os grandes runs, vamos falar de quase tudo, mas tem uma coisinha ou outra que vai ficar de fora. Fazia tempo que eu não dizia isso. Vamos lá? Começou. Depois de uma passagem pela Carlton Comics, o John Byrne estreou na Marvel, desenhando uma história de terror sem nenhum personagem principal muito conhecido. Seu primeiro trabalho mais importante foi desenhando o Punho de Ferro. Ele ilustra a Marvel Premiere 25, última nessa revista a apresentar uma história do Punho, e depois já passa para a mensal do Punho de Ferro, a Iron Fist 1 a 15, a partir de 1975. Depois que a sua revista foi cancelada, o Punho de Ferro se uniu ao Luke Cage na sua revista Power Man e o Byrne desenhou algumas dessas edições também. E também, muito importante, o Byrne conseguia desenhar 2 ou 3 títulos ao mesmo tempo, então várias vezes vão encavalar aqui alguns títulos que ele estava desenhando. Enquanto ele desenhava o Punho de Ferro, também a convite de Chris Claremont, Byrne passou a desenhar o título Marvel Team Up, que estrelava o Homem-Aranha em companhia de algum outro herói. O Byrne ilustrou as edições 53 a 55, 59 a 70, 75, 79 e 100, a partir de 1977. Durante a sua passagem pela revista, o Aranha se uniu a heróis como Hulk, Jaqueta Amarela, X-Men, Vespa, Thor, Destrutor e Tigresa, entre outros. Na Marvel Team Up também foi concluído o arco do Punho de Ferro que o Byrne vinha desenhando, após a revista do Punho ser cancelada. Também, enquanto desenhava o Punho, o Byrne desenhou a revista dos Campeões. Foram membros da equipe enquanto o Byrne desenhou Anjo, Homem de Gelo, Viúva Negra, Hércules, Motoqueiro Fantasma e a Estrela Negra, que não tem miniatura. O Byrne desenhou The Champions nas edições 11 a 15, a partir de 1977. Byrne também desenhou uma aventura do Senhor das Estrelas, escrita por Chris Claremont antes de passar da revista do Punho de Ferro para dos X-Men. Não tem miniatura do Senhor das Estrelas na Eagle Moss. Claremont e Byrne criaram aquele que é considerado por muitos o melhor run dos X-Men de todos os tempos. Byrne assume a revista dos X-Men a partir do número 108 e vai até a 142 a partir de 1977, com só a 110 como tapa-buraco. Foram X-Men durante a sua passagem: Professor X, Ciclope, Wolverine, Fênix, Tempestade, Colossus, Noturno, Banshee, Kitty Pryde e Anjo. Importante dizer que o Byrne passa a coescrever as histórias com o Claremont depois de um tempo. Durante o seu run, Wolverine
recebe um papel mais central nas histórias, a Jean se torna a Fênix Negra e morre, Kitty Pryde se junta à equipe e os X-Men se veem diante de um futuro terrível, caso não tentem mudá-lo no tempo presente. Enquanto desenhava os X-Men, John Byrne desenhou também os Vingadores. O cara é uma máquina. Ele desenhou as revistas Avengers 164 a 166 e 181 a 191, a partir de 1977 também. Eram Vingadores nas edições que o Byrne desenhou. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Vespa, Jaqueta Amarela, Gavião Arqueiro, Magnum, Fera, Feiticeira Escarlate, Visão, Pantera Negra, Miss Marvel e Falcão. Nessas histórias, os Vingadores enfrentam o Conde Nefária, Wanda descobre mais sobre o seu passado e o Falcão é obrigado a se unir à equipe por conta de uma cota governamental, entre outras aventuras. Na edição 181, aparece pela primeira vez o Scott Lang. E também desenhadas pelo Byrne foram a Marvel Premiere 47 e 48 de 1979, em que Lang se torna o novo Homem-Formiga. Também enquanto desenhava os X-Men, o Byrne teve um run na revista do Capitão América, que é sensacional, escrito por Roger Stern, que foi da Captain America 247 a 255, a partir de 1980. Além de enfrentar vilões como Batroc, Mr. Hyde e Barão Sangue, o Capitão quase se torna candidato a presidente dos Estados Unidos nesse run. Na mesma época em que começou a desenhar o Capitão, o Byrne consegue uma folga da Marvel e vai pela primeira vez para DC, desenhar o Batman. Ele desenha só o primeiro número da minissérie The Untold Legend of the Batman, de 1980, que reconta a origem do Homem-Morcego. Não foi uma experiência legal para o Byrne na época, porque ele queria escrever a minissérie toda, mas demoraram para mandar o roteiro e ele teve que voltar para o seu contrato com a Marvel. O Byrne então sai dos X-Men, depois de algumas divergências criativas com o Claremont, e assume não só os desenhos, mas também o roteiro da revista do Quarteto Fantástico. Ele fica um bom tempo na revista, de Fantastic Four 232 a 295, a partir de 1981. Além do quarteto original, Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa e Tocha Humana, foi membro da equipe durante a passagem do Byrne à Mulher Hulk, quando Coisa sai após Guerras Secretas. O Byrne trouxe muita transformação para a equipe. Além de trazer a Mulher Hulk, ele destruiu o edifício Baxter, fez o Tocha se apaixonar pela Alicia, a namorada do Coisa, fez a equipe salvar o Galactus da morte e depois ser julgada por isso, e muito mais. É considerado um dos melhores runs da equipe, se não o melhor. Enquanto escrevia e desenhava o quarteto, o Byrne escreveu e desenhou a revista mensal da Tropa Alpha, personagens que o Byrne criou e tinham estreado nas histórias dos X-Men. O Byrne ficou no título Alpha Flight da edição 1 a 28, a partir de 1983. Foram membros da equipe durante a passagem do Byrne Guardião, Sasquatch, Pigmeu, Estrela Polar, Aurora, Xamã, Pássaro da Neve e 3 que não tem miniatura, Marina, Talismã e Box. Durante esse run, que pra mim é também uma das melhores coisas que eu já li na Marvel, Byrne matou o Guardião, matou o Sasquatch e trouxe o Guardião de volta, só pra puxar o tapete do leitor outra vez. Apesar do Byrne não se divertir muito fazendo, a gente que leu se divertiu como nunca. O Byrne co-escreveu e desenhou as primeiras edições da revista mensal do Indiana Jones na Marvel e depois, enquanto ainda fazia o quarteto, depois que ele saiu da Tropa Alpha, assumiu o roteiro e desenhos da revista do Hulk. O Byrne ficou por pouco tempo, da edição 314 a 319, a partir de 1985. O Byrne ficou pouco tempo porque ele brigou com o editor-chefe Jim Shooter para variar, mas nesse curto período separou o Hulk do Bruce Banner e fez o Doutor finalmente se casar com seu grande amor, Betty Ross. Também em 1985, enquanto escrevia o quarteto, o Byrne escreveu e desenhou a primeira graphic novel da Mulher Hulk, em que a Jen fica impossibilitada de retornar à forma humana. Por conta dos conflitos recorrentes com o Shooter e, claro, pela oportunidade que ele quis a vida toda, o Byrne foi para DC escrever e desenhar o Superman a partir de 1986. O Super é o personagem preferido dele. Ele ia recontar a origem do personagem após a saga Crise nas Infinitas Terras e depois ficar a cargo de mais de um título mensal com o personagem.
Byrne escreveu o Super na minissérie The Man of Steel 1-6, na Action Comics a partir da 584 e na revista Adventures of Superman, só no roteiro, depois que o Marv Wolfman deixou o título. É muita coisa feita ao mesmo tempo com o Super, então eu deixei aí na arte o título que ele deu início, que foi a revista Superman, a nova Superman pós-crise, que ele escreveu e desenhou desde o número 1 até o 22. Mas ele também escreveu a graphic novel Earth Stealers e as minisséries O Mundo de Krypton e O Mundo de Smallville, além de outros trabalhos ao longo dos anos com o Super. Durante a passagem do Byrne pelo Superman, seus poderes foram diminuídos, seu traje passou a ser criado na Terra e vários dos seus vilões foram reformulados. Enquanto começava no Superman, o Byrne desenhou a minissérie Lendas, que trouxe o Esquadrão Suicida e a Liga da Justiça pós-crise. Vários heróis e alguns vilões estrelaram Legends 1-6, de 1986. Superman, Batman, Shazam, Guy Gardner, Besouro Azul, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Senhor Destino, Canário Negro, Flash, Mutano, Capitão Boomerang e Pistoleiro, entre outros. O Byrne voltou para Marvel em 1988, após uma relação desgastada com a DC, para escrever e desenhar um título improvável, Estigma no Novo Universo, criado por Jim Shooter. Foi uma espécie de vingança do Byrne, já que o Shooter não era mais o editor-chefe, e o Byrne pôde pegar o personagem favorito dele, criado por ele, para fazer de gato e sapato. O Byrne ficou no título da edição 11 a 19, quando a série foi cancelada. Em seguida, o Byrne assumiu o roteiro e arte dos Vingadores da Costa Oeste. Ele ficou de West Coast Avengers 42 a 57 a partir de 1989, até brigar de novo com o editor da época e sair no meio de um arco. Essa briga com editores é recorrente na carreira do Byrne. Foram membros dos Vingadores da Costa Oeste na época do Byrne o Gavião Arqueiro, Arpia, Magnum, Feiticeiro Escarlate, Hank Pym, que está representado aí pelo Gigante, Visão, Tigresa, Vespa, Tocha Humana original, Homem de Ferro e Agente Americano. Nesse run, o Byrne virou as vidas do Visão e da Feiticeira Escarlate de ponta cabeça. Ele foi desmantelado e virou um robô sem sentimentos. Ela descobriu que seus filhos não existiam, que eram só uma manifestação do seu poder, e enlouqueceu. Byrne também escreveu alguns números do título principal dos Vingadores nessa época. Enquanto desenhava os Vingadores do Oeste, o Byrne começou a escrever e desenhar a mensal da Mulher Hulk. Ele ficou das edições She-Hulk 1 a 8 a partir de 1989, mas brigou de novo com a editora e saiu. Quando trocou a editora, ele voltou e daí ele ficou da edição 31 a 50. É nesse título que o Byrne brincou muito com a personagem, quebrou quarta-parede, mexeu com metalinguagem e fez coisas muito divertidas e inventivas. Ainda em 1989, o Byrne voltou para DC para escrever umas edições do Batman, 433 a 435. Em 1990, o Byrne foi para a nova revista mensal do Namor escrever e desenhar. Depois de um tempo, ele saiu dos desenhos e ficou só escrevendo. Byrne escreveu Namor the Submariner das edições 1 a 32. Ainda em 1990, o Byrne apenas escreveu algumas edições do Homem de Ferro, desenhadas por John Romita Jr. e outros artistas. As edições foram Iron Man 258 a 277. O Byrne então foi para Dark Horse lançar o seu título autoral Next Man. Em 1991, ele volta para Marvel só para ser um dos escritores das mensais X-Men e Uncanny X-Men, após a saída de Chris Claremont. Ele escreve a Uncanny X-Men 281 a 285 e 288, que introduz a nova equipe dourada composta por Tempestade, Colossus, Arcanjo, Homem de Gelo, Jean Grey e o novo X-Men Bishop. E ele coescreve a nova mensal X-Men 4 e 5, que estrelava a equipe azul, composta por Ciclope, Wolverine, Gambit, Vampira, Fera, Psylocke e Jubileu. Nesse arco, Logan enfrentava o Ômega Vermelho e o Dentes de Sabre. Em 1992, Byrne coescreve e desenha a graphic novel Green Lantern Ganthet's Tale para DC, estrelando Lanterna Verde Hal Jordan.
Em 1995, ele escreve e desenha o crossover Marvel e DC Darkseid vs Galactus The Hunger. Aí veio a fase da Mulher Maravilha, que está sendo publicada pela primeira vez na íntegra no Brasil, que saiu em Wonder Man 101 a 136 a partir de 1995. 1996, outro crossover, Batman Captain America. Ainda em 1996, o Byrne escreve as edições 12 a 15 da revista New Gods, que depois muda de nome para Jack Kirby's Fourth World e é zerada. O Byrne fica até a edição 20, e entre os novos deuses estão Orion, Senhor Milagre e Grande Barda. O Byrne só escreveu a minissérie Genesis 1 a 4 de 1997, estrelada por um monte de personagens. Eu vou listar só os que tem miniatura: Capitão Átomo, Shazam, Aquaman, Batman, Flash, o Lanterna Verde Kyle Rayner, Caçador de Marte, Superman, Cósmico, Orion, Aço, Superboy e Supergirl. Em 1998, o Byrne volta para Marvel para recontar a origem do Homem-Aranha. Primeiro vem Chapter 1 com 12 números e depois o Byrne assume a mensal do personagem, que logo teve a numeração reiniciada. Ele fica no título até a edição 18 da nova Amazing Spider-Man. A essa altura, o Byrne parecia estar perdendo o fôlego. Antes, tudo que ele punha a mão virava ouro. Agora, esses materiais depois da metade dos anos 90 pareciam não ter o mesmo brilho. Aí o Byrne escreveu a revista do Hulk, desenhada por Ron Garney, da edição 1 a 7 a partir de 1999. A primeira minissérie Gerações, explorando um possível futuro do Batman e do Superman, estreia também em 1999 e tem 4 edições. Depois o Byrne escreveu mais 2 títulos dando continuidade a essa história. E em dezembro de 1999 sai o primeiro número de X-Men The Hidden Years, que explora o que aconteceu com os X-Men entre o fim da primeira fase da revista nos anos 60 e a Giant Size X-Men 1, que trouxe a nova equipe. Os X-Men que aparecem em Hidden Years são os X-Men dos anos 60, Ciclope, Garota Marvel, tá aparecendo aí como Fênix, mas era Garota Marvel, o Fera, que ainda não era peludo, o Anjo, o Homem de Gelo, Destrutor e Polaris. Parou, chegamos ao ano 2000. A revista X-Men Elsewhere continua a ser publicada, depois que virou o ano 2000. Ela foi cancelada na edição 22, o Byrne ficou bem chateado com isso, ele disse que a revista não estava vendendo mal, que não tinha motivo, ficou bravo e disse que nunca mais ia trabalhar com a Marvel. Ele foi para DC, escreveu mais alguns títulos por lá, mas depois também acabou se desentendendo. Hoje ele está meio fora do mercado mainstream. Ele vive fazendo commissions, que são aquelas artes feitas para fãs, sob encomenda. Ele também criou a fanfic X-Men Elsewhere, onde ele imagina como teria escrito os X-Men se ele tivesse continuado sozinho no título, naquela fase junto com o Claremont. Vamos supor que o Claremont não estivesse mais e ele continuasse, o que ele faria. E basicamente hoje é isso, você consegue encontrar ele num fórum que ele tem com alguns fãs, e ele não tem feito mais nada no mainstream. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Seja membro do canal, você ganha história em quadrinhos, você tem prioridade aqui em uma série de coisas, você recebe o vídeo antes, você entra num grupo seleto para trocar ideia comigo e outros fãs aqui do canal. Então assim, é muito legal, eu quero que você também faça parte, dá uma olhada, clica aqui embaixo, tá escrito torne-se membro. Tem um vídeo explicando como são as categorias, os tipos de membro que você pode ser, você já escolhe e entra para essa lista aqui e vem trocar uma ideia com a gente. Vai lá, torne-se membro. Por hoje é só, nas próximas semanas, a Epic Collection do Demolidor, um preview da Epic Collection Demolidor caindo em desgraça. A saga dos X-Men, preview das edições 28, 29 e 30. E no próximo Autores, eu fiz uma enquete com 5 autores para vocês escolherem qual que a gente vai fazer o próximo aqui. As escolhas eram George Pérez, Jim Lee, Frank Miller, John Buscema e Alan Moore. Com 46% dos votos venceu George Pérez, que é o outro artista que para mim é um dos preferidos aí. Fiquei muito feliz que ele ganhou. Vamos percorrer a trajetória do Pérez pela Marvel e pela DC, desde o começo da sua carreira até o ano 2000. Até lá!